Opa, Dida, dá pra você o direito de chegada no time corintiano, dá pra você, Dida. Edmundo tá pra bola, o Dida tá no gol. Às vezes é difícil entender o porquê de algumas coisas. Como é possível passar pelo melhor time do mundo? Como é possível um grande craque bater um pênalti pra fora? E se tudo tivesse sido diferente? Mas no mundo real, tudo foi como deveria ser. Esse mundo que vivia tempos misteriosos na passagem para os anos 2000. A tensão do bug do milênio amedrontava a população, que temia que os computadores não processassem a virada do século XX para o XXI. A modernidade transformava a realidade global a todo vapor. E em 2000, a tecnologia já permitia cores nas imagens de televisão. Mas o mundo ficou preto e branco. Corinthians, campeão do mundo! Corinthians, o time do povo, bicampeão brasileiro de 1998 e 99, escolhido como o clube representante do país sede, que recebia a primeira edição do Mundial de Clubes organizado pela FIFA. 2 grupos de 4 equipes. O grupo A, formado por Corinthians, Real Madrid, Raja Casablanca do Marrocos e Al Nassr da Arábia Saudita, jogava as partidas em São Paulo. O grupo B, que comportava o Vasco da Gama e o Manchester United, além do South Melbourne da Austrália e Necaxa do México, disputava os jogos em solo carioca. Muita polêmica envolvida e um certo descaso dos rivais. Como destaca o jornalista da ESPN Eduardo Afonso, então repórter da Rádio Bandeirantes, presente na cobertura do campeonato. Não havia rede social na época, senão seriam vários memes em rede social. Mas, assim, um certo descaso dos adversários do Corinthians no Brasil, pelo torneio, dizendo que era um torneio de verão, realmente, porque, primeiro, era uma edição nova. Segundo, o próprio Corinthians era questionado por que ele está no torneio, né? Que era o Vasco, campeão brasileiro anterior. Por que o Corinthians estaria no torneio? E isso causou, claro, entre as torcidas rivais, até por essa rivalidade, um certo menosprezo. Torneio de verão, os times da Europa não estão nem aí com isso aí e tudo mais. Real Madrid e United, que estavam em meio aos seus campeonatos locais, apresentavam um menor interesse, que custaria caro no final. Deu uma impressão, sim, inicial, até pela forma como eles levaram os treinamentos, a chegada deles, tudo mais, que realmente eles vieram para cumprir uma tabela, para tipo, vamos lá, é obrigado, então vamos lá, vamos rapidinho resolver essa parada e vamos voltar para os nossos campeonatos que são mais importantes. A gente viu algumas publicações de jogadores nas baladas, jogadores com pouco treinamento, os times meio que só esperando a marcação dos jogos, e assim, não quero usar a palavra descaso, talvez o menor interesse seja a palavra, o termo certo, o menor interesse do que nós brasileiros estávamos levando, no caso a torcida do Corinthians e a torcida do Vasco, que estavam disputando para eles o torneio mais importante da história deles. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, Fernando Baiano, integrante daquele Corinthians multicampeão, revela uma certa soberba dos jogadores do Real. Na verdade, os europeus eles vão jogar contra os brasileiros, eles já acham que a partida tá ganha. A gente se cruzava ali no hotel, né? E era nítido a maneira como alguns jogadores tratavam a gente, né? De passar, de não cumprimentar. Claro que os brasileiros, tivemos os brasileiros, Roberto Carlos, Sávio na época. Um novo Mundial, que consagrou uma nação. Milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E milhares que invadiram o Maracanã em uma final memorável. Mas essa história começou há 25 anos, no estádio do Morumbi, no dia 5 de janeiro. Corinthians e Raja Casablanca. O timão chegava empolgado pelo bi-brasileiro, com um elenco recheado de craques. Rincon, Vampeta, Kleber, Ricardinho, Luizão, Fábio Luciano, Fernando Baiano, Dida, Edilson Capetinha e Marcelinho Carioca. Todos sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. E Fernando Baiano relembra a expectativa para a partida de estreia. A
expectativa era grande para cima do Corinthians, por tudo que o Corinthians tinha feito nesses 2 anos e meio, né? De ganhar vários títulos com grandes jogadores, mas estreia sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Sempre você cria aquela expectativa de como vai ser e tal. Vem, Ricardinho, Fábio Luciano, a bola vai entrar, entrou, gol! Do Corinthians! É do Fábio Luciano! Cruzamento veio na área, no bate-rebate, ele pegou na segunda e pegou na sobra! Ele bateu forte! Fábio Luciano! No jogo da sua estreia com a camisa do Corinthians, 16 a camisa! A vitória foi até que tranquila. Luizão abriu o placar pro Timão. Fábio Luciano pegou o rebote da própria cabeçada e bateu pro gol. Ela não entrou não, viu? Mas o juizão marcou o gol do Alvinegro. Ufa! Para estrear com o pé direito e mandar o recado. Dia 7 de janeiro. Um dilúvio atingiu a cidade de São Paulo. Era um prenúncio do temporal causado por Edilson Capetinho, um jogador polêmico, que apesar da pouca altura, se agigantava e não se permitia abaixar a cabeça para ninguém, nem mesmo para o clube tido como o maior do mundo, o Real Madrid, adversário repleto de estrelas, uma verdadeira constelação, mas de ambos os lados. O duelo começou muito antes do apito inicial, com uma brincadeira de Edilson em relação ao zagueiro francês, campeão do mundo de 98, Christian Carembé. Brincadeira essa que o próprio Edilson explicou. Aquele episódio todo, né, começou com o seu Vampeta. Ele me perguntou sobre o Carembé e eu disse a ele, rapaz, esse cara não joga nada, esse cara é ruim. E isso chegou no ouvido do cara, né, chegou para eles e foram pegar a resposta deles lá. Para Fernando Baiano, a provocação foi muito positiva para o próprio Corinthians. O zagueiro falou que não conhecia ele direito e tal, e o Edilson nessa época aí, cara, era um cara já com nome, já consagrado, mas nessa parte aí foi favorável pro Corinthians, né, pra gente no caso. Uma resenha que repercutiu na imprensa e chegou nos ouvidos madrilenhos. O suficiente para o então vice-presidente do clube espanhol, Juan Onieva, revidar a provocação, dizendo que Edilson não passava de um jogador desconhecido e que precisaria de 3 vidas para chegar ao mesmo nível de Carembé. Polêmica instaurada e clima perfeito para o duelo no Morumbi, como destaca Eduardo Afonso. O Edilson era um provocador na boca e na bola, porque ele sabia jogar demais, provocava os jogadores adversários de qualquer time em campo. Ele aproveitou para dar uma entrevista, se não me engano, falando, tal. E aí teve o lance do jogo, porque já tinha assim, o que vai acontecer nesse encontro, né? Como é que vai ser? Quem vai calar a boca de quem? No dia da partida, a chuva tomou as proporções do duelo. Intenso. 2 gols de Anelka para os merengues, mas um pênalti defendido por Dida, que evitou o hat-trick do atacante. Pelo lado corintiano, Edilson brilhou. 2 gols, o segundo uma verdadeira pintura, para mostrar a Carembé sua identidade inconfundível. Enchanté, je m'appelle Edilson Capetinho. Em português, com Luciano do Vale. Lá vai Edilson, passou pelo Carembé, bateu, gol! Eu sou o Edilson, o capeta. Muito prazer. Vai buscar lá dentro. Resultado final 2-2. Tudo igual no Morumbi. Vaga a ser decidida contra o Al Nassr. E deu tudo certo para o Coringão. Luizão, boa bola, Rincon. Gol da Corinthians, a bola foi rolada com açúcar pelo Luizão, ele bateu, indefensável. Ricardinho abre o placar com um golaço. Chegando na área, Fred Rincon bate cruzado e alivia a alma da fiel torcida.
passaporte carimbado para o RJ, local da grande final no dia 14 de janeiro. Como palco da decisão, o famigerado Maracanã. Em tese, uma decisão fora de casa, não quando se tem a fiel torcida ao lado. Uma nação apaixonada pelo ato de pertencer. Um bando de loucos que se juntou no Rio de Janeiro para muito mais que torcer pelo título, exercer a força da expressão corintiana. Vindos de São Paulo, moradores da capital fluminense e com origens de todos os cantos possíveis, os corintianos invadiram a cidade maravilhosa e escreveram um capítulo à parte na história do futebol mundial. É o que mostra a reportagem de Luiz Henrique Gurian, da Gazeta Esportiva, no meio do bando de loucos. Os corintianos chegaram primeiro ao Mário Filho. Daqui é só subir a rampa, ir para a arquibancada e torcer. Aqui embaixo falam invasão de 76. Tá sentindo o clima de 76? Tá melhor que o clima de 77, Gurian, porque o Corinthians vai ser campeão mundial. O repórter Eduardo Afonso chegou ao Rio de Janeiro um dia antes da decisão. E apesar da viagem, se sentiu ainda em São Paulo. A gente ficou no hotel em que a Bandeirantes costumava colocar a gente ali em Copacabana, quase na divisa ali com o Leme, né? E ali a gente percebeu já na noite, que a gente estava ali meio que de folga ainda, não trabalhando, esperando o dia do jogo, ou jantando, tomando um chopinho ali na praia, quanto corintiano tinha ali, quanto corintiano. A gente estava bem distante do hotel do Corinthians. Estava lotado de corintianos, você se sentia meio que em São Paulo. E dava pra gente já imaginar o que ia ser o Maracanã. Eduardo rememora a nova invasão corintiana, que lembrou muito a de 1976. Foi uma forma de renovação do que havia sido escrito. Mais um capítulo da linda história da fiel torcida, dona da capital fluminense. E aí, naquela época, remeteu muito ao que tinha acontecido em 1976, que foi a primeira grande invasão corintiana no Rio de Janeiro. E essa invasão ficou muito marcante, porque a todo momento ela remetia exatamente à história de 76, da invasão contra o Fluminense. E claro que o corintiano de 2000 era uma geração totalmente diferente daquela de 76. E eles queriam repetir o feito, que era tão comemorado por seus pais, por seus avós, pelos parentes mais antigos que até participaram da primeira invasão. E não tinha como ser diferente. As arquibancadas do Maracanã foram tomadas pela Legião Alvinegra Paulista. Eram cerca de 30 mil fiéis, calando os vascaínos com um canto que ficou eternizado e que refletia o DNA do clube, o todo-poderoso Timão. O Maracanã, que é uma imagem que eu tenho na minha cabeça, dividido. Não era assim uma questão, deram, como hoje, 10% dos locais corintianos, 5%, não, era meio a meio. Corinthians e Vasco dividiram o Maracanã como um Vasco e Flamengo na época. De dentro do campo, o Fernando Baiano viu a dimensão do que estava acontecendo. Me lembro que o estádio cheio, né? A torcida do Corinthians invadiu. Embalado pela fiel, o todo-poderoso enfrentou um fortíssimo Vasco da Gama, com Juninho Pernambucano, Amaral, Felipe, Mauro Galvão, Ramon, Elton e uma dupla com um pouquinho de qualidade, né, Edu? O Vasco tinha uma dupla de ataque, Edmundo e Romário, cara, entendeu? Assim, era a dupla da seleção brasileira da época, eram talvez os dois jogadores mais badalados do futebol brasileiro na ocasião. Um duelo de gigantes, com equilíbrio durante os 90 minutos. Nada de gols, nem mesmo na prorrogação. E a história se desenhou para que as penalidades máximas decidissem o desfecho do grande campeão do mundo em solo brasileiro. E foi tenso. Muito disputado, mas com apenas 21 anos, Fernando Baiano demonstrou muita tranquilidade para bater e converter o segundo pênalti do Corinthians na disputa. O Oswaldo, na época, me chamou, falou: se posso contar com você? Eu falei: pode contar. Aí ali acabou o jogo, o pessoal sentado, né, naquela adrenalina, perguntando quem vai bater, quem não vai. Eu levantei a mão e falei: não, gostaria de participar, sim. Tava tranquilo, aquela caminhada, o pessoal fala que não acaba nunca, né? Do meio até a cobrança de pênalti. Lembro que o Elton saiu bem antes, foi pro lado direito, eu bati no lado esquerdo e fiz.
O primeiro desperdício foi vascaíno, com defesa de Dida no chute de Gilberto. Para assustar a Fiel, Marcelinho parou nas mãos de Elton. E para contar a história do chute que consagrou o Sport Clube Corinthians Paulista como o primeiro campeão mundial da FIFA, abre-se o espaço para o eterno Luciano do Vale. 4-3, veja bem, o Corinthians está na frente, o Edmundo vai bater. Se o Edmundo fizer empate aí, vamos para ser alternada. Se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians, campeão do mundo! Edmundo bateu pra fora o pênalti! Festa corintiana no Maracanã! A festa toda sua, torcedor do Corinthians. A série terminou, 4 para o Corinthians, 3 para o Vasco. Para fazer delirar a nação corintiana, para mostrar a força do Todo-Poderoso, figurando entre os primeiros no planeta futebol. De tradições e glórias mil, o campeão dos campeões. Eternamente dentro das arquibancadas e do gramado do Maracanã, da memória dos madrilenhos e dos corações de todo um povo. Salve o Sport Clube Corinthians Paulista, o grande campeão mundial. Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians, campeão do mundo! Sonorização do grande Kayami Martins.